Fala, meu povo! Então, para quem está chegando agora, meu nome é Aline, eu sou uma analista palpitativa e hoje eu vou palpitar sobre voluntariado. Eu sei que o título deve ter assustado vocês ou deixado vocês curiosos, quem sabe? O que é bom, porque esse é um assunto que eu gosto muito de falar e tive poucas oportunidades de falar porque, em nome de um bem maior ou de um, como eu poderia dizer, prejuízo menor, eu evito condenar o voluntariado porque, na atual conjuntura, é uma das poucas coisas que a gente tem para beneficiar certos grupos e certas minorias que dependem dessa ajuda dos voluntários. Mas eu vou abrir o jogo aqui com vocês e vou ser bem franca sobre os motivos pelos quais eu acho que o trabalho voluntário não deveria existir. Não. Vamos lá então? Beleza, vamos começar. Antes de falar exatamente sobre o trabalho voluntário em si, eu quero fazer uma introduçãozinha que vai levar a maior parte do vídeo, mas eu prometo que vai valer a pena. Primeiro, um movimento que está rolando principalmente na internet, começou na internet, que é o movimento VAT, Vida Além do Trabalho, que é basicamente um movimento que visa o fim da jornada 6x1. É quando uma pessoa trabalha por escala e aí ela trabalha 6 dias na semana e folga 1. Ou seja, geralmente não é esse trabalho de segunda a sábado que você conhece. Que se você larga geralmente meio-dia, 1 hora e vai embora para sua casinha feliz e lampeiro. O trabalho escala 6x1, normalmente ele engloba o domingo. E ele engloba o sábado todo. Sábado e domingo são dias normais. Essa escala geralmente acontece em supermercados, em lojas de shoppings, em empresas que prestam serviços ao público, ou seja, ônibus e outros tantos. E aí essas pessoas folgam um dia da semana em que há menos movimento ou folgam em escalas, né? Daí o nome escala. Você tem um grupo que folga na segunda, outro na terça, outro na quarta e assim por diante. Dificilmente alguém folga no domingo, mas a maioria desses locais prevê uma folga mensal aos domingos, ou seja, a pessoa tem um domingo livre, além da folga semanal. Como vocês devem imaginar, esse modelo de trabalho é abusivo, é excessivo, é cruel e impede a pessoa de ter vida. Sem contar que, na maioria desses trabalhos, a pessoa ganha um salário mínimo, ou um pouco mais do que isso. O que torna tudo ainda pior, porque é um trabalho precarizado, que não dá sustento e que exige que mais membros da família, se for uma família maior do que 2 pessoas, de que elas trabalhem para complementar o orçamento, porque o salário mínimo de mínimo não tem nada. É fácil entender por que uma pessoa desse tipo, uma pessoa que está num trabalho desse tipo, por não ter vida, acaba não tendo condições de ter 1 hora de lazer, um descanso decente, muito menos fazer alguma coisa que lhe traga algum prazer ou algum benefício extra, como por exemplo um trabalho extra que seja, ou mesmo um trabalho voluntário. Mas obviamente os motivos deles vão muito além disso. Existe muito pouca necessidade de haver trabalho por escala e, por extensão, existe muito pouca necessidade de trabalharmos 44 horas por semana, simplesmente pelo fato de que existem muitas pessoas que estão sem emprego.
E não estamos falando de empregos especializados, empregos que exigem grandes experiências ou que não consigam ser feitos após um breve treinamento, como, por exemplo, vendedores de loja ou motoristas de ônibus. Esse exército de reserva que eu já falei aqui em outro vídeo, ele existe por um motivo. Ele existe para garantir que uma pessoa se submeta a um trabalho 6x1, por exemplo, ou que ela se submeta a horas extras infinitas, ou que ela se submeta a ficar depois do horário sem ao menos receber nada, ou recebendo um banco de horas, entre aspas, que nunca vai ser pago. A pessoa nunca vai ter direito a essas folgas. E isso é uma realidade, tá? Eu não estou falando de lei. A lei tem que ser cumprida, sim, mas a realidade é outra. A realidade é bem outra. Por essas e outras, por todos esses motivos e por tantos outros mais que eu não vou ficar falando aqui, é que existe esse movimento VAT. Seria interessante que vocês buscassem mais informações na internet e se juntasse a esse movimento, que é um movimento para todos nós. Porque hoje você pode estar com o seu negocinho, ou você pode estar com o seu trabalhinho que te paga relativamente bem, mas amanhã a coisa pode mudar de figura. E você pode não mais ter esse trabalhinho, pode não mais ter o seu negocinho e precisar entrar numa escala 6x1. E eu tenho certeza que você não vai gostar da experiência. Vamos falar sobre outra coisa agora. Já falamos sobre o VAT, já falamos um pouquinho sobre precarização do trabalho e o quanto o excesso de trabalho nos faz ter menos tempo para as coisas que queremos fazer, até mesmo para contribuir para a sociedade em que vivemos. Vamos agora falar de um medo atual também, que é o medo da IA, a inteligência artificial. Muita gente anda com medo dela, dizendo que ela vai tirar os empregos das pessoas, mas não é a IA ou qualquer outra evolução tecnológica quem tira os empregos das pessoas. São os próprios empresários, os próprios donos dos empregos. Vou explicar. Imagina um cenário onde todos, absolutamente todos têm emprego. Poxa, Aline, mas é justamente esse o problema. Não tem emprego para todo mundo. Pera lá. Tem sim. Mas vamos falar sobre isso já. E se por acaso as pessoas, sei lá, trabalhassem menos? Sacou? Menos horas ou menos dias na semana. Já existe um movimento mundial para o trabalho 4 vezes por semana, ou até mesmo 3 vezes por semana. Nossa, mas isso é um absurdo. 3 vezes por semana? O que as pessoas vão fazer nos outros 4 dias? Que é isso? A gente precisa esperar. Calma. Realmente, na atual conjuntura, com a tecnologia e com as facilidades que existem, e com o tanto de gente que tem disponível, realmente, se você colocar na ponta do lápis, a gente não precisa trabalhar mais do que 4 dias por semana. E já seria demais. Já seria mais do que suficiente para produzir o excedente, o tal excedente que os capitalistas tanto precisam. As horas em que um comércio ou uma fábrica não teriam aquele funcionário, elas poderiam ser cumpridas por outros funcionários. Seria uma conta fácil de fechar, certo? Ah, mas isso é inviável para as pequenas empresas. Alguém diria, obviamente. Um mega empresário que não está nem aí para as pequenas empresas. Inclusive, representantes dos empregadores já disseram isso. Mas eles também disseram isso da jornada de 50 horas. Eles já disseram isso sobre o fim do trabalho infantil. Eles vivem dizendo isso. Eles vivem dizendo que os pequenos empresários irão sofrer. Só que os pequenos empresários já estão sofrendo. E eu vou dizer para vocês só uma palavrinha. Deixar no ar.
monopólio. Depois a gente conversa sobre isso. As estatísticas mostram que, na verdade, as micro e pequenas empresas geram cerca de 60% dos empregos no país. Quem sofre, entre aspas, para contratar são as grandes companhias, sem qualquer necessidade, pois seus faturamentos permitem que se adaptem a uma jornada menor de seus funcionários. Mas quem quer isso, né? Os empresários eu sei que não. Afinal, isso significa diminuir o lucro. E aí entra outra informação chocante. Com a redução da jornada de trabalho, a produtividade de fato aumentou nas empresas em que essa redução foi testada. Eu vou deixar os links, pode deixar. Ou seja, acabou sendo benéfico para a empresa também. Quem diria, né? Mas deixa eu voltar para a conversa sobre tecnologia. Hoje, muitos setores já nem precisariam necessariamente de mão de obra, ou pelo menos não de tantas pessoas trabalhando tantas horas ao dia. Me conta aí, qual foi a última vez que você viu um ascensorista? Pois é, não tem necessidade. A necessidade aí é de comprar o tempo do trabalhador, porque se convencionou que você precisa trabalhar em troca de um pagamento. E um trabalho mínimo, ou seja, algo descartável, que pode ser feito por qualquer pessoa, ou até mesmo uma máquina, tem como recompensa um salário mínimo. Até aí, estaria tudo bem, não fosse a falta de necessidade de dispor de tantas horas do dia de uma pessoa para que ela exerça esse trabalho. Essas jornadas longas e exaustivas, como a de 44 horas semanais ou a escala 6x1, são herança de um período em que havia muito trabalho e pouca gente para realizá-lo. A coisa agora se inverteu. Com o avanço da tecnologia, precisamos de cada vez menos pessoas para produzir o mesmo, e até mais do que antes. Mas temos mais pessoas disponíveis. Isso acaba sendo bom para os empresários, que dispõem de um exército de reserva com o qual podem chantagear, entre aspas, supostamente, seus empregados, ameaçando colocar alguém em seu lugar, caso eles não aceitem as condições de trabalho difíceis, para não dizer precárias. Reduzir a jornada de trabalho ainda não seria a solução para o problema do desemprego por conta disso, mas já seria o início para que mais pessoas possam ter acesso, se não a um salário minimamente decente, a uma maior qualidade de vida. A questão da falta de emprego abre outra discussão. A necessidade de se trabalhar para se ter coisas que são direitos do ser humano. Um direito deveria ser algo a que todos têm acesso, independente do poder aquisitivo. Água, comida, saúde, educação e moradia deveriam ser de livre acesso a todos. De novo, independente do poder aquisitivo. Como isso seria possível? Na verdade, isso já é possível. Desde os anos 60, o mundo tem condições de alimentar cada um de seus habitantes. Isso só não acontece porque, como a comida é vista como um produto a ser precificado, ela precisa do fator escassez para trazer lucro a quem se dispõe a fornecê-la. Claro, ela tem um custo para ser produzida, mas você sabe qual é esse custo? Não é nada absurdo produzir comida boa e barata. Vide o MST. O que existe é a corrida pelo lucro exorbitante. Pergunte para qualquer funcionário de fábrica de laticínios ou cortador de cana o quanto ele recebe e você vai entender por que essa conta não fecha. Em resumo, para que esse vídeo não fique imenso, se organizar direitinho, todo mundo come, bebe, tem um teto, saúde e educação básica de forma livre e acessível. E fica mais fácil trabalhar para ter um dinheiro a mais, se você quiser uma comida mais chique, ou para viajar, ou comprar coisas legais, que seja. O problema é fazer as pessoas entenderem isso. O povo, não os ricos, donos dos meios de produção. Porque esses daí sabem muito bem que esse arranjo é perfeitamente possível. Mas a pergunta é, será que eles querem isso? O trabalho é essencial para a sociedade, isso é fato. Existem coisas que precisam ser feitas. O pão precisa ser produzido, os caixas eletrônicos abastecidos,
Os ônibus precisam ser dirigidos. Enfim, o trabalho sempre vai existir, em maior ou menor escala. A diferença está na necessidade de se trocar um ato laboral por comida e outros direitos básicos. Ela não existe. Ela é uma necessidade fabricada. Não se trata de, mas eu não vou me matar produzindo pão para entregar de mão beijada para um vagabundo que prefere não trabalhar. Se trata de reduzir seus custos e seu lucro e dar condições de uma pessoa que ganha uma renda mínima ou não consegue trabalho de ter acesso a esse direito. E veja, isso também não é a solução para a falta de acesso a direitos. Seria somente um começo. É por isso que programas sociais, quando bem planejados, são essenciais para diminuir os abismos que se formam em sociedades que estão, digamos, em situação de capitalismo tardio. Essa ideia faz tremer todos os ossos do Uber capitalista, com perdão do trocadilho. Essas pessoas, se pudessem, fariam o exato contrário disso. Fariam você trabalhar absolutamente de graça, se isso fosse permitido para eles. E o que é um motorista de aplicativo ou entregador de comida, se não um retrato fiel desse tipo de exploração? Eu não vou falar aqui sobre precarização, uberização, porque já existem bastante vídeos que já abordaram isso de uma forma bem abrangente, a menos que vocês queiram. Então vocês podem deixar nos comentários, depois de deixar o like, claro, por favor, ajuda a tia. Vamos direto ao ponto agora, que eu já enrolei bastante. Agora que eu já expliquei a questão do trabalho pago e do nem tão bem pago assim, deixa eu entrar no assunto do vídeo. O que é o trabalho voluntário? O trabalho voluntário e toda forma de assistencialismo, doações a causas ou a instituições privadas são uma outra forma de roubo. Sim. É transformar um problema que pede uma solução coletiva em uma responsabilidade individual. O maior argumento é, com a sua contribuição, podemos erradicar a fome e blá, 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 blá. E fazem você se sentir responsável, até mesmo culpado. Caso você não doe, você se torna um egoísta se você não contribui para aquela causa. Percebem a manipulação por trás disso aí? Eu já quis fazer algum trabalho voluntário. Já cheguei a montar um projeto para resgate de gatos abandonados. Mas entenda que esse é um trabalho que não acaba. Antes só aumenta. Por um simples motivo: individualismo. O problema é social, mas a solução, ao menos na cabeça da maioria das pessoas, é individual. Conheci uma pessoa super gente boa e cujo sonho na vida era ir para a África fazer algum tipo de trabalho voluntário. Um dia ela foi. O deslumbramento ficou registrado em stories e reels do Instagram. Fotos e mais fotos com as crianças que ela estava alfabetizando e que em alguns meses não teriam seus estudos continuados, porque a prof tinha que voltar para casa. Bem, eu acho que isso resume bem o que eu penso sobre voluntariado. Não só pela futilidade da intenção, até porque se fosse algo bom, não importaria a minha motivação, desde que o trabalho fosse feito. Aliás, é exatamente assim que funciona o trabalho remunerado, né? A questão aqui é a continuidade do trabalho, ou melhor, a tentativa de solução. A ida da professora Mariazinha até um país da África para ensinar o alfabeto para crianças carentes não vai resolver o problema delas. Pode ser que exista um programa muito sério por trás dessa iniciativa dela e que após a partida dela, outra professora assuma seu posto por mais 3 meses, mas ainda assim, isso não resolve o problema. O que resolve o problema é coletivizar a solução. E isso requer uma mudança do ponto de vista das pessoas de forma geral. Requer que pensemos que todos os problemas sociais que existem atualmente são causados pelo sistema no qual estamos inseridos.
Não adianta ver um cidadão sem teto na rua, balançar a cabeça, culpar o indivíduo pela sua miséria e vícios e esbravejar contra o governo que não dá um jeito nisso. É preciso olhar para essa pessoa e enxergar o contexto que fez ela ir parar na rua. E se a gente faz isso direito, no fim chegamos à conclusão de que são nossas escolhas como eleitores e cidadãos que fizeram as coisas chegarem onde chegaram. Infelizmente, eu preciso concordar com as pessoas que dizem que não temos muita escolha, mas eu devo acrescentar, no sistema vigente. Esse sistema alimenta esses problemas sociais. É ele que mantém as pessoas miseráveis sem teto, os que cometem crimes contra os ricos, presos, e as crianças pobres, subnutridas e sem educação eficiente. Porque é isso que os mantém no poder. E o ciclo se fecha. Sem problemas para remediar, os políticos não se elegem, pois eles precisam prometer o que nunca vão cumprir de fato. Enfim, não adianta batalhar, militar para dar um salário mínimo para cada cidadão. Esse lance de renda mínima, na verdade, seria uma forma de frear o descontentamento geral das pessoas. Porque você pode ter certeza que a partir do momento em que houver uma movimentação popular, haverá essa resposta. E todos se conformarão. O problema é que dentro do sistema capitalista, que é baseado no lucro, a maioria que ganha salário mínimo ganha muito pouco para ter um mínimo de dignidade. E quem trabalha para ganhar esse mínimo precisaria ganhar mais, proporcionalmente aos que não trabalham. Isso vai depender de quem contrata, apesar de ser o governo que dá esse reajuste, eles só fazem o que os empresários querem. A alternativa seria dar acesso aos direitos básicos para todos, e aí sim manter o salário do jeito que está. Mas isso exigiria uma mudança na estrutura vigente, o que de qualquer forma mexeria com os que mandam no mundo. Eles não deixarão isso acontecer de livre e espontânea vontade. Por fim, para ser mais objetiva, vou pontuar aqui os principais motivos apontados em artigos internet afora, defendendo o voluntariado, e eu vou tentar não enrolar demais na explicação. A maioria desses artigos, claro, defendendo o voluntariado, que por si só é um ato muito legal, é um ato que demonstra que você é uma pessoa, no mínimo, boa e que pensa nos outros. Seu coração está no lugar certo, pode ficar tranquilo. Mas as suas intenções esbarram em outros contextos. E a gente vai ver isso agora. Motivos para fazer um voluntariado e por que não fazer. Primeiro, sair da zona de conforto. Bom, a gente pode sair da zona de conforto de várias formas. E venhamos e convenhamos, existem muitas pessoas que estão conformadas, entre aspas, com a situação em que vivem. E o voluntariado não vai resolver esse problema. O voluntariado, na verdade, para essas pessoas, só vai fazer elas ficarem mais conformadas. Porque uma pessoa que trabalha 6x1 e que usa o único dia de folga para ir num sopão distribuir comida para algumas pessoas sem teto, ela vai sair dali com aquela sensação de, poxa, e eu reclamando da minha vida. Não é assim que funciona, gente. Esse gatilho de escassez que faz a situação das pessoas se perpetuar, a péssima situação se perpetuar. Eu não estou dizendo que a culpa é das pessoas que vão fazer o voluntariado, entendam. Eu só estou dizendo que esse contexto é um ciclo que se perpetua e isso não ajuda ninguém. Isso remedia um problema, não soluciona ele. Segundo, aprender algo novo. Gente, por favor, né? Você não precisa ser um voluntário para aprender algo novo. Tudo bem que é uma forma grátis de você ter acesso a um conhecimento novo. É exatamente por isso que eu falei anteriormente que educação é um direito básico, que todo mundo deveria ter acesso. Ou seja, se você quer aprender algo novo, você deveria ter acesso a esse conhecimento, independente de estar trabalhando para um empresário
que tem condições de pagar um funcionário para fazer aquele trabalho. Ou seja, é mais uma forma de você alimentar esse sistema. Porque existe um empresário por trás daquele seu projeto lindo, maravilhoso, e que tem condições de bancar funcionários para fazer o trabalho que você está fazendo de graça. Porque você quer aprender. Percebem o quanto isso é cruel? Exatamente. Terceiro, promover o bem-estar e o fortalecimento emocional. Sim, na verdade, essa deveria ser a única razão por trás desse esquema de voluntariado. Está fazendo algo de bom, mas isso deveria ser um suplemento e não um complemento. O que a gente está fazendo, sendo voluntário e promovendo bem-estar, fortalecimento emocional nosso e dos outros, é simplesmente tapar buraco. Porque existem condições para que pessoas sejam pagas para fazer aquilo. Existem condições. Existem pessoas que estariam dispostas a ser pagas, mesmo não gostando, mesmo não estando interessadas. Tudo bem que isso não seria uma situação ideal, mas existem condições para isso. E você está fazendo um trabalho de graça porque vai preencher você emocionalmente. Nada contra, de novo, estou falando, não acho o voluntariado ruim por si só. Se você quer fazer, se você tem tempo, tem condições e você tem essa necessidade de suprir esse emocional, quer se sentir bem fazendo bem para os outros, vai. Mas eu preciso que você ganhe essa consciência de que você está sendo explorado de qualquer forma, de que você poderia estar sendo pago para isso também, fazendo uma coisa que te satisfaça e sendo pago para isso. Quarto ponto, descobrir novas paixões. Bom, isso aí também entra na parte do aprender algo novo, né? Você pode descobrir novas paixões em um emprego, fazendo uma coisa que você gosta, ganhando dinheiro para isso, tá? Você não precisa necessariamente se voluntariar para isso, né? Eu não vou falar mais nada sobre isso. Esse ponto é muito sem lógica para mim. Quinto ponto, fazer novos contatos. De novo, você pode sair na rua e ir para um parque, ir para um lugar, um shopping, sei lá, uma praia e fazer novos contatos. A questão toda é que esse ponto apela para o nosso individualismo, especialmente em tempos de internet, onde a gente fica muito preso aos nossos celulares e interage pouco na vida real. Mas nós fazemos contatos o tempo todo, mesmo online, mesmo de forma virtual. A diferença é que no trabalho voluntário você é forçado a conviver com pessoas. A maioria das vezes o trabalho voluntário envolve lidar com pessoas. E é isso que ele diz com fazer novos contatos. Mas isso é uma falácia, porque, de novo, a gente pode fazer contatos pela internet, a gente pode fazer contatos em outros contextos que não os de trabalho. Sexto ponto, transformar as vidas de outras pessoas. Eu acho que eu já cobri esse ponto quando eu falei lá anteriormente que você tem como transformar a vida das pessoas de verdade e não só dando uma quentinha numa tarde de sábado ou uma cesta básica no fim do ano para a pessoa ter uma ceia. Isso não transforma a vida das pessoas. A não ser, é claro, que você entre para um projeto que seja contínuo e que um belo dia não vai receber mais doações ou vai parar de ser custeado pelo governo e simplesmente feche. E aquelas pessoas que estão sendo alfabetizadas ou que estão recebendo algum tipo de curso não recebam mais. E aí você parou de transformar a vida das pessoas. Ah, mas pelo menos eu transformei por um breve momento. Se a pessoa estava fazendo um curso de inglês, por exemplo, e o seu curso parou de ser custeado, ou você parou de receber doações, essa pessoa não terminou os estudos e ela vai fazer o quê?
Porque inglês é prática. Se ela para no meio, ela fica com inglês básico ou intermediário, e ela não pratica, e ela não consegue nada nesse meio tempo, ela vai perder esse inglês. Então precisaria ter todo um movimento contínuo de oferta de uma vaga de trabalho para que ela possa continuar exercendo, praticando o inglês que ela aprendeu e desenvolvendo, mesmo sem a sua ajuda. Isso sim seria transformar a vida dessa pessoa. Vamos lá. 7º ponto. Tornar o mundo um lugar melhor. Isso aí é meio vago, né? Porque, tipo, você lá no seu sopão... Gente, eu não tô me menosprezando aqui nenhum tipo de trabalho voluntário. Só tô mostrando para vocês que, por mais que haja boa vontade no mundo, por mais que a gente queira, por mais que esse grupo seja imenso, que não é, ele não vai mudar o mundo. Não é assim que a gente muda o mundo. A gente não transforma o mundo num lugar melhor alimentando um sistema que está degradando esse mundo. Porque quando a gente faz esses trabalhos voluntários, a gente está alimentando o ciclo de pobreza, o ciclo de miséria, o ciclo de falta, o ciclo de escassez. É isso que a gente está fazendo. E, de novo, não quero aqui que vocês parem de fazer. Eu estou falando porque eu não faço. É questão de princípio. Eu não faço também, não é só por isso, porque eu também não tenho nem tempo. Se você tem tempo, se você tem dinheiro, se você quer realmente fazer alguma coisa diferente, para esse vídeo, pode ir embora, pode ir para outro lugar, não precisa me escutar. Finge que eu não falei nada. Continua fazendo seu trabalho voluntário. Eu só preciso que você ganhe consciência de que você que trabalha, você que se mata, você que está num emprego precarizado, você não vai conseguir mudar o mundo. Ou o seu grupo de trabalho, de colegas de trabalho, vocês não vão conseguir mudar o mundo fazendo trabalho voluntário. Por mais que isso alivie em vocês um peso que não é de vocês, que não era para vocês estarem carregando. Essa culpa não é nossa. Essa culpa não é dos trabalhadores. Essa culpa não é das pessoas que também estão precisando de ajuda. 8º ponto, exercitar a empatia. Olha, isso é uma coisa que realmente falta para muita gente. Mesmo as pessoas que estão mais perto dessas pessoas que estão precisando de ajuda do que do chefe delas. Empatia é muito legal, gente, é muito bom. Mas melhor do que empatia é consciência de classe. O que é a consciência de classe, Aline? Consciência de classe é se enxergar dentro do contexto em que você vive. Eu conheço muita gente que ganha 10 vezes mais do que eu ganho, o que é bastante pra gente, pra mim principalmente, 10 vezes o que eu ganho é uma pequena fortuna pra mim. Se eu tivesse isso por mês, ia sobrar dentro do meu estilo de vida, dentro do padrão de vida que eu vivo. Ia sobrar muito. Mas essas pessoas, elas ainda estão mais perto de mim do que de um milionário aí, que brinca na bolsa, que joga 10 vezes o salário dela por dia e não tem problema para ele se ele perder. Se ele tiver um loss lá na bolsa de 100 mil reais, isso para ele não é nada. Isso é troco. Então, quando eu falo que empatia não ajuda, não vai ser benéfico. É legal você se colocar no lugar do outro. Mas mais legal ainda não é você se colocar no lugar do outro, é você saber que você e o outro estão no mesmo lugar. Percebem a diferença? Não é empatia, é consciência de classe. E isso o voluntariado não vai te dar. Você vai sempre olhar para aquela pessoa e vai dizer e vai pensar, poxa, eu tô melhor do que essa pessoa. Isso não vai ajudar, nem a você, nem a outra pessoa. 9º ponto.
Ampliar a visão de mundo. Isso é igual aquele tornar o mundo um lugar melhor. São questões vagas, são proposições, são motivos vagos. Ampliar a visão de mundo. Sabe o que é ampliar a visão de mundo? Você vê o que está acontecendo no mundo. Você lê as notícias. Você procurar se informar. Você procurar ouvir outras pessoas. Discutir, debater, conversar. Certo? Se organizar. Isso amplia a visão de mundo. Isso é que traz para você a real dimensão de como a situação está em outros lugares, se é isso que você quer. Não é ir para a África alfabetizar crianças. Não é isso que vai te dar visão de mundo. E, por fim, o 10º ponto, retribuir tudo de bom que a vida te deu. Exatamente, de novo, a gente está trabalhando aquela sensação, aquele gatilho de culpa, de escassez, porque, tá todo mundo necessitando de tanta coisa. Poxa, ainda bem que eu tenho essa vida. Sim, é bom. Eu sou a primeira a falar que ser grato pelo que você tem é muito bom. É muito bom. Para você não entrar em desespero. Mas é preciso se revoltar com aquilo que você não tem também, que seria um direito. Não estou dizendo que você não é se revoltar porque você não tem uma casa com piscina, ou porque você não tem um carrão, ou porque você não pode comer todo dia no restaurante japonês. Não é isso. É se revoltar pelo que você não tem de básico. A casa onde você mora é sua? Você pagou por ela? Tá. Você tá pagando. Você tem um plano de saúde? Você depende do SUS? Como é que é o SUS na sua cidade? Funciona? Seu filho vai para a escola? Ele já foi para a escola? Frequentou a escola? Fez todos os anos? Escola pública? Quando ele foi tentar faculdade, ele se sentiu preparado? Gente, é sobre isso. É sobre você não ter o básico. E isso é o que conta para todo mundo. Resumindo, o voluntariado em si não é o problema. Nas experiências socialistas, o voluntariado acontecia e acontece com frequência. Mas isso era possível, primeiro, porque as pessoas dispunham de tempo livre. Ganham o suficiente, têm acesso ao básico. Essas pessoas geralmente se voluntariam para ajudar a construir casas, fazer algum reparo, trabalham pelo bem comum. Pessoas com experiências específicas dão cursos, ajudam com consultorias. Tudo isso, de novo, visando o bem comum. Isso se reverte em benefício para todos. Não só para os que precisam desesperadamente, mas para os que precisam desesperadamente e para os que também precisam, mas não tão desesperadamente. Isso é equidade. O problema do voluntário aparece quando ele chega com uma solução de um problema que foi criado. Precisamos de voluntários para distribuir sopa e cobertores para os sem-teto, pois essas pessoas são desassistidas pela sociedade civil. Em geral, os próprios voluntários são assalariados e estão desassistidos em muitos aspectos, principalmente saúde, educação e moradia. E em muitos casos, as doações também são feitas por pessoas assim. É um sistema perverso que se retroalimenta. Para mim, não funciona. É claro que não dá para resolver o problema parando de ser voluntário. Quem pode, quem tem condições, por favor, continue. Mas lembre-se de que você só estará enxugando gelo e que a solução definitiva é organizar-se e mudar a forma como o sistema enxerga o acesso ao básico. Se for o caso, mudar o próprio sistema, já que ele não está funcionando para a maioria de nós. Vou ficando por aqui. Agradeço quem assistiu a esse vídeo até o final. Aceito sugestões, aceito críticas. Quer dizer, peguem leve, por favor. Sugestões de continuar esse vídeo de alguma forma, algum ponto que não ficou muito claro, alguma coisa que eu disse que vocês não concordam. Fiquem à vontade.
O espaço é de vocês. Aproveita e se inscreve para receber notificações de mais vídeos como esse. E, de novo, obrigado pela paciência e obrigado pela audiência. Fui!